Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso podcast Incomodados de Outro Mundo. No episódio de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as nossas reflexões a respeito da Fundação Educar, que é uma organização sem fins lucrativos mantida pela Companhia de Pascoal. Essa fundação foi escolhida para fazer parte do nosso trabalho na matéria de educação não formal. Para isso, hoje conversaremos com um grupo habitual de sempre. Eu, o Eide Rafaela, a Ana Clara, a Larissa Lima, a Gisele, a Gabriele e também a Letícia Godinho. Para iniciar a nossa conversa, Larissa, você poderia, por gentileza, contar um pouco mais sobre a Fundação para os nossos ouvintes? Mas é claro, desde que escolhemos qual organização nós iremos apresentar e discutir nesse podcast, nós procuramos saber mais sobre seu histórico, motivação para sua criação e também as informações sobre seus objetivos. E logo na primeira página do site, nós já temos um pequeno recorte sobre qual a crença da organização, ou melhor, que ela vai gerar de impacto na sociedade. E no site diz que, abre aspas, desde 1989 acreditamos na educação para a cidadania, como estratégia de transformação socioeconômica. Para que a cidadania plena seja exercida, é preciso garantir que as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e de suas comunidades, que desenvolvam a capacidade de interpretar o mundo por meio da leitura e sejam agentes de mudança para a construção de um futuro melhor. Fecha aspas. Nessa parte é perceptível a reprodução de algumas características clássicas das organizações não governamentais, principalmente pelo uso de termos como educação para a cidadania, protagonistas, transformação socioeconômica e agentes de mudança. Então, no próprio site da Fundação, eles divulgam algumas informações das atividades, projetos de impacto social que eles mesmos desenvolvem. E aí a gente também pesquisou as áreas de atuação e propósito. Dentro disso eu percebi tanto o foco em educação para a cidadania, como o chamado protagonismo juvenil. Interessante você também perceber isso, Ana, porque igual a Gabi comentou, né, esses termos, educação para a cidadania, protagonismo juvenil, agente de mudanças, eles são caracterizados como alguns termos base, né, de algumas organizações não governamentais, né. Então, nessa fundação, aparentemente, ela segue o mesmo preceito, né, de enquanto os projetos de impacto social e atuação que eles querem, de fato, ter na sociedade. Mas só para a gente discutir um pouco mais sobre isso, vamos começar com a educação para a cidadania. Na sua leitura, assim, da fundação, qual que você acha que é a finalidade desse educar para a cidadania? Então, de acordo com o próprio site da instituição, o modelo de educação ele é utilizado como estratégia de transformação socioeconômica. E essa palavra, né, transformação, é a palavra central que eles usam. A própria Fundação Educar falou em 2003 que essa transformação vem através do protagonismo, pela leitura, pela contação de história, voluntariado e principalmente pelo empreendedorismo social, que é o que a gente discute aqui. No entanto, essa fala da Fundação, em 2003, nos gerou algumas inquietações, porque a partir dos anos 90 começou a ser difundida a ideia do protagonismo juvenil, que movimentou muito a mídia, fazendo com que diversos jovens e ONGs espalhados por todo o país começassem a prestar serviços gratuitos a toda a sociedade, né? E essa prática foi nomeada como trabalho voluntário, que era explicada por meio da valorização da cidadania, da educação e da solidariedade. E pensando de forma mais crítica, nós podemos inferir que só fomentou o afastamento dos jovens dos espaços públicos e políticos. Souza 2008 nos traz que, por conta dos processos de globalização e também devido à política curvar-se a economia e as pressões do mercado, o empresariado privado ele produziu um imaginário coletivo sobre as questões socioeconômicas, que tem em vista garantir que o protagonismo juvenil seja um discurso que suscita no jovem a necessária motivação para ser integrado. E, na medida em que se manifesta uma suposta posição de destaque da juventude diante do objetivo de certa mudança social, ele apela também ao sentir-se útil ou à valorização do indivíduo que se propõe a fazer as coisas. E essa é uma das novas formas de política. Nossa, Lara, eu super concordo com você. E eu acho que é realmente isso, né? Tentar fazer com que o jovem encontre a sua verdadeira vocação, consiga ter aquele lugar de destaque, sucesso profissional, né? E tudo mais. Mas como que vocês, né, entendem que a fundação divide as suas ações? Como que ela organiza, por exemplo, as atividades? Ela tem alguns projetos voltados especificamente para promover esse protagonismo?
Bom, sobre o protagonismo juvenil, nós encontramos o projeto Educar para o Protagonismo e, segundo o site da Fundação, ele incentiva as pessoas a se reconhecerem como protagonistas e desenvolverem suas competências socioemocionais e o potencial para transformar realidades. E esse projeto ele tem 2 boas práticas: a jornada acadêmica Educar e os monitores juvenis. Bom, nós vamos falar um pouco sobre os monitores juvenis. Esses jovens que fazem parte dessas boas práticas são, em sua maioria, jovens que frequentam a fundação e eles acabam fazendo trabalhos voluntários para desenvolver atividades em escolas públicas visando o protagonismo juvenil. Lógico que não há problemas em desenvolver o protagonismo juvenil, mas esse termo é muitas vezes utilizado não com o efeito de promover políticas, mas de anulá-las, como a gente acabou compreendendo ser o caso. É, isso mesmo. A anulação da política no discurso do protagonismo juvenil é referente à participação jovem baseada no fazer, nas atividades. Essas atividades consistem, na maior parte das vezes, em trabalho não remunerado e voluntário, em prol de algum grupo determinado. Esse grupo que, muitas vezes, o trabalhador se inclui. E esse trabalho voluntário, ele equivale a encontrar soluções concretas para problemas reais, e identificado como participação cidadã. As instâncias que acontecem essa nova forma de trabalho normalmente são aquelas organizações de terceiro setor. Lógico que não há problema em se fazer um trabalho voluntário, mas é importante levar em consideração que o voluntariado contemporâneo, ele toma um papel da política e se torna o caminho para a transformação social. Assim, o trabalho voluntário se mescla com a noção de cidadania, virando uma forma de participação social, cujo princípio é a racionalidade própria do mercado. Sim, é exatamente isso. Dessa forma, a fusão do trabalho voluntário e a cidadania acaba virando, por meio do projeto, a principal estratégia pedagógica e de atuação das organizações do terceiro setor. Exatamente isso, Lê. Mas o ponto é que, assim, a gente às vezes tem a impressão que essas empresas estão bem longe da gente. E aqui na região, né, em Campinas mesmo, eles realizaram uma parceria com a rede pública. Então, assim, eles tinham alguns cursos, né, algumas orientações voltadas para os alunos da rede pública e, novamente, com os temas protagonismo juvenil, cidadania, habilidades socioemocionais, mentoria para os jovens, mentoria para como se portar em grupo, como realizar atividades. Então, assim, eles até produziram um material que está disponível no site deles e que eles falam sobre essas orientações que eles dão para os jovens. E, assim, qualquer pessoa pode acessar e ter uma noção de como é realizado, né? E, assim, logo na primeira página, ou logo no início, pelo menos, eu me recordo que eles colocam uma citação de Paulo Freire. E aí eu acho que a gente já entra numa contradição, porque a educação que eles realizam é diferente da educação que Paulo Freire defendia, né? É totalmente diferente. E aí eles se apropriam desse discurso, né? De uma forma que a gente pode até relacionar com a nossa última aula, né? Que foi sobre a ideologia enquanto o discurso de e o discurso sobre. Então a gente percebe que o nosso conhecimento pedagógico e até contra essa educação bancária, né? Ele é apropriado por esse tipo de empresa, exatamente para ela se reformular e mostrar uma nova visão de que ela é, de alguma forma, engajada socialmente também com as lutas, né? E em Campinas ainda, eles também participam da Semana de Educação em Campinas, do Comitê de Governança, então assim, eles estão inseridos em diversos espaços públicos. Um outro ponto que eu achei interessante foi o vídeo no site da Fundação sobre os eixos de atuação da Fundação, que nesse vídeo o fundador ele destaca a importância de dar crédito ao potencial dos jovens, enfatizando que esse crédito pode se manifestar de diversas maneiras, inclusive financeiramente. Então, a visão do fundador de que a educação seria um mero crédito a ser oferecido mostra que provavelmente essa fundação se baseia na ideia de educação como um investimento a ser concedido, entrando em conflito com a ideia de educação como um direito garantido a todos por lei. Sim, e faz todo sentido que Educar, em 2006, contribuiu para a Fundação Todos pela Educação. Até hoje, essa fundação, a Fundação Educar, né, tem participação no conselho e no patrocínio da Todos pela Educação. E esse programa mesmo está envolvido na reforma do ensino médio, inclusive, que visa trabalhar através dos formativos, né, desses conjuntos de disciplinas, e na implementação de formação técnica e profissional, para que os alunos já saiam do ensino médio e possam adentrar o mercado de trabalho. Defendendo que essas fundações e instituições privadas já fazem
em seu campo, que é a estruturação social através do protagonismo juvenil. Entre muitas aspas, o jovem dono do seu próprio destino. A Fundação Educar é também uma grande aliada dos advocacy da educação. O lobby ou advocacy é a utilização do poder do status para se comunicar melhor e conquistar os objetivos pretendidos. É através de realização de processos de comunicação, reunião entre os interessados e os pedidos entre essas influências que se dá o verdadeiro advocacy. Ele pode ter várias vertentes, como social, ambiental, cultural. E nessa perspectiva, a Fundação Educar atua para que o poder estatal promova mudanças na educação pública. E nesse contexto geral, é proposta a reforma da educação com o intuito de torná-las mais eficazes para atender o mercado de trabalho e a sociedade capitalista. Exatamente. E para finalizar, a partir do momento que o neoliberalismo chega a essas escolas, que a gente já está vendo isso acontecer, e faz com que o menos responsabilizado por isso seja o Estado, mas sim essas empresas privadas. E isso se torna um problema não mais de um mundo acessível às classes que a gente fala e que a gente trata, mas de uma espécie de relação de superioridade, em que uma empresa financia e a pessoa menos favorecida estuda. E isso faz com que essa financiarização vá comendo pelas beiradas aquilo que é público federal. E por isso que o nome do podcast é Os Incomodados de Outro Mundo, porque esse incômodo não faz parte do mundo em que esses fundadores vivem. Eles estão fazendo isso exatamente para começarem a como se fosse um parasita que se instalasse em espaços públicos e não somos espaços deles, que esses fundadores estão em espaços camarotizados, não os nossos espaços, os espaços daqueles que sofrem com esses problemas. E que sim, o responsável é o próprio Estado. Enfim, muito obrigada e até! Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Temos que encerrar esse nosso episódio, mas agradecemos a vocês pela participação, por estar aqui nos ouvindo. E também esperamos que essa discussão seja bem proveitosa para que vocês possam pensar sobre as demais fundações que estão por aí e que em algum momento irão cruzar os nossos caminhos. Muito obrigada e até breve!